religiosas. Existem problemas intrínsecos nela? Existem. É um problema participar delas? Não. Desde que não vire um ativismo e esse ativismo nos afaste da verdadeira comunhão com Deus. Então, a minha finalidade aqui com vocês não é ensiná-los a ter igreja e se comprometer com as atividades dela. É mostrar para vocês que o propósito de Cristo é que vocês, sobretudo, sejam igreja independente das atividades institucionais. De repente você está aqui, aí você diz assim, mas eu queria tanto ser obreiro, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto ter uma atividade. Quem disse que você não pode ser frutífero para o reino fora dessas habilidades, que são atividades do corpo institucional, mas que quase nunca estão responsabilizadas com atividades do corpo orgânico e místico de Cristo, que é a igreja, nós. Então, a gente vai ver isso. E aí eu preciso destacar para vocês algumas coisas. Que coisas? Quem é o precursor da igreja? Cristo Jesus. Não existe igreja sem Cristo. Repita comigo. Não existe igreja sem Cristo. Onde se consolida o fator igreja? Em Cristo e na sua obra. Então não existe igreja sem Cristo. E a obra de Cristo consolida o fator igreja. Que obra é essa? O seu sacrifício na cruz do Calvário. Então não existe hipótese de cristianismo não como religião institucionalizada por Roma no fim do século IV, mas como pequenos Cristo, ou como indivíduos do Evangelho, sem a cruz. Não tem como dizermos que somos igreja se não compreendermos o mínimo da obra de Cristo na cruz. Por que nós temos criado indivíduos da instituição igreja, mas não indivíduos do corpo de Cristo, igreja orgânica? Porque temos ensinado tudo a estes indivíduos, menos a obra de Cristo na cruz. Temos ensinado sobre Moisés, temos falado sobre fatores e verdades intrínsecas na história de Josué, processos, etapas, métodos, meios, fatores, condições, ensinos, regras, leis, tarefas sobre Elias, sobre Eliseu, sobre João, sobre personagens diversos, e que de fato se pode extrair ensinos que são extremamente importantes para a nossa estrutura e para a nossa caminhada prática de fé, mas que quase nunca, porque toda generalização é burra, quase nunca nos traz um despertamento para a mediação feita por Cristo através da cruz. Então, essas informações são saudáveis, sim, como métodos explicativos para nos consolidar nas nossas caminhadas práticas de fé, mas não é a estrutura fundamental que solidifica a nossa convicção como igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus está pautada na obra de Cristo na cruz. Então não tem como eu produzir igreja se eu só ensino a esse povo a dar voltas na muralha para aquela casa, dizendo quantos passos ele precisa dar para alcançar o sucesso, dizendo para eles quantas regras precisam ser obedecidas a fim de que eles sejam prósperos.
Eu só vou conseguir construir uma igreja que, apesar de ter, se eu falar sobre Jesus e sua obra. Então tem gente com 10, 20 anos que não conhecem os fundamentos básicos que estruturam a fé. Esses até têm igreja, mas dificilmente são igreja. Então não existe igreja sem Cristo, não existe igreja sem a obra de Cristo na cruz, não existe igreja sem cruz. O que eu e você conhecemos sobre Jesus, sobre a sua obra na cruz do Calvário? Nós entendemos que Jesus veio para nos salvar. E eu pergunto, de quê? Alguém vai me dizer como jargão aprendido do pecado. E eu pergunto, de que pecado? Aí inicia-se um equívoco, porque alguém vai dizer do pecado cometido, moralmente falando. E eu vou dizer não. Mas do pecado existencial, que é a nossa natureza. Quem pensa que pecador eu sou porque peco, crê que a obra de Cristo na cruz do Calvário anulou de nós uma natureza chamada natureza pecaminosa. Agora, quem entende que eu sou pecador e por isso peco, entendo que as relatividades dos pecados morais cometidos, na verdade, são reflexos dessa natureza que eu carrego comigo e que só no dia da glorificação me verei em mim. Então eu preciso entender o que é a igreja. Como? Entendendo o que Cristo fez na cruz. Alguém vai dizer, Bruno, mas eu aprendi que ser igreja é ser batizado com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2, que eu preciso ter muito poder, muita unção, muita virtude, isso é ser igreja. E aí eu gosto da frase do pastor Caio Fábio, que ele diz, antes de haver Pentecostes, houve cruz. O que vai gerar essa igreja não é o Pentecostes, é a cruz. Aleluia! Cruz de Cristo. Do sacrifício dele nela é que nasce. Não é do mover de Pentecostes. Lá já havia uma igreja, porque estavam reunidos no cenáculo, andar superior, e veio um som. Eles receberam o Espírito, o Consolador, aquilo que foi profetizado por Joel. Você conhece? Conhece, né? Sobre toda a carne. Mas não é lá que nasce. Lá já havia. Lá consolida o que Jesus disse: eu vou, mas enviarei um Consolador, o Espírito Santo da verdade. Esse vos ensinará tudo, porque até Jesus estando com eles, ensinando a eles presencialmente, eles não tinham sido elucidados. Mas na cruz nasce organicamente o corpo místico de Jesus, que é a igreja, e essa igreja reunida em Jerusalém, como Jesus disse, ficai, recebe o empoderamento do Espírito. A igreja recebe o empoderamento do Espírito para executar o que majoritariamente já havia se iniciado na cruz, como processo inicial, a fim de que no Pentecostes eles fossem empoderados daquilo que já existia. Então é na cruz. Então não dá para ser cristão sem ter cruz. Desculpe. Ser cristão não é ficar pulando, ser cristão não é ficar gritando, ser cristão não é ficar uivando,
Ser cristão não é ficar correndo. Eu respeito quem assim faz. Mas servir a Jesus é ter consciência do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a fim de que eu seja aquilo que Ele instituiu para que eu fosse. Vamos lá? É simples. Por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar. Esse processo de salvação não é essa igreja. Nos salvar do quê? Do pecado. Aí a gente precisa ir lá em Romanos capítulo 5. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 16, 17 em diante, na verdade é uma síntese que Paulo trata basicamente 90% da carta. Paulo vai dizer que o primeiro homem pecou e o pecado do primeiro homem trouxe condenação para todos. De modo que não existe ninguém sem Cristo salvo. Por quê? Porque o pecado do primeiro homem trouxe condenação. Todos, não é para alguns, é para todos. Repita comigo, todos. Todos. Todos merecem a condenação. Repita, todos merecem a condenação. Merece condenação. Você merece a condenação. Eu mereço a condenação. Por quê? Porque o pecado do homem separou o homem de Deus. Pegou? Amém. Então eu e você fomos separados de Deus por causa do pecado. Aí você abre a sua Bíblia depois, lá em Gênesis capítulo de número 3. 3 não, capítulo de número 4. Eu vou até fazer questão de abrir aqui. Você não precisa abrir não. Deixa eu abrir no celular, que aqui está marcado no negócio. Só para você ter ideia do que houve com a humanidade a partir do pecado do primeiro homem. Ô celularzinho, Jesus. Giovanni vai ser usado por Deus também. Misericórdia, Jesus. Se não for você, eu sei quem vai ser. Mas eu deixo a Deus tocar nele. Meu amigo, nosso pastor, está ali. Lá na porta. Lá em Gênesis 4, está demorando, mas está. Perdão, Gênesis 5, versículo 3, diz: quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança, e lhe deu o nome de Sete. Então, o sexo, por que Jesus morreu na cruz? Porque o primeiro homem pecou, e após o pecado ele começou a gerar segundo a sua imagem e semelhança. Então a descendência do homem é a imagem e a semelhança de Adão. O pecado gerou ruptura entre Deus e o homem. Então eu e você naturalmente somos imagem e semelhança de Adão. Olha o que Jesus mandou na cruz. Porque carregamos conosco o pecado do primeiro homem, carregamos conosco a natureza do primeiro homem. E essa natureza não está ligada só à matéria, nem só às emoções, mas também está ligado à psique. Os tricotomistas, corpo, alma e espírito, as três áreas do homem, e aí eu falo os tricotomistas que a maioria não são, foram afetadas pela natureza. Então não resta no homem nenhum fragmento que não fora sido comprometido pelo pecado. Então não é simplesmente uma questão de eu pequei, eu adulterei, eu forniquei, eu menti. Uma questão existencial. Então Jesus morre na cruz
para regenerar esse indivíduo que foi problematizado em todas as esferas da sua vida. E que por causa disso está condenado. E que em hipótese alguma deveria orar: Senhor, restitui o que é meu, porque se ele restituir o que é seu, é condenação, é ira, como está escrito em Efésios 2, porque a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. E Romanos 5, versículos 18, 19 e 20, todos foram condenados por causa do pecado do primeiro homem. Então, o que eu e você tem em mim mesmo é essa envergadura existencial pecaminosa. Então, não é uma questão de fazer para ser, é ser, por isso faço. Então, basicamente, a gente divide tricotomicamente corpo, alma e espírito. Corpo como se fosse matéria, alma como se fosse a raiz das emoções, e espírito como fosse o inconsciente ou consciente do homem, ou a psique, como se fosse a inteligência, a manifestação inteligente do homem. Em todas essas esferas o homem se corrompeu. Alguém vai dizer: não, mas o espírito não, porque o espírito é o ruar de Deus. Ruar é o espírito, soprou Deus no homem e ele se tornou alma vivente, o seu espírito. Então alguém acaba dizendo: não, o espírito vem de Deus, não vem da terra. Meu filho, não é o fato do espírito ter vindo de Deus que faz com que ele seja permanentemente bom. Ele foi corrompido também pelo pecado do homem, que desestabilizou toda a estrutura da humanidade, não só anatômica, biológica, fisiológica, mas como comprometeu toda a existência. Se existe um indivíduo que, se a natureza pudesse expurgar, esse não seriam os leões, não seriam os animais, não seriam as bestas feras, seria o homem. O homem é o causador de todo o imbróglio produzido na natureza, e que para ela se autossustentar, precisa vez ou outra, em esferas gigantescas, destruir espécies inteiras, a fim de que essa matança coletiva natural produzida pela natureza traga para a mesma algum tipo de nutriente, a fim de que ela se restabeleça diante de todo o problema causado pelo homem. Então nós somos o ópio, o imbróglio da sociedade, ou perdão, a sociedade é o ópio, o imbróglio da existência. Tudo culpa do pecado. Então você que está preocupado simplesmente com o pecado de ordem moral, com alguma coisinha, não vou chamar de idiotice, que o pecado precisa ser trabalhado, desculpa a expressão, mas você que está preocupado com coisinhas pequenas, e você acha: oh meu Deus, você é o causador de toda a catástrofe existente. Meu Deus! Você não é o que as músicas gospel dizem a teu respeito. Eu não sou ouro de nada, eu não sou rubi de nada, eu não sou jaspe de nada, eu não sou precioso coisíssima nenhuma. Eu sou alguém que estava extraviado de Deus, que merecia a morte eterna, a condenação, que deveria receber toda a ira, que não produzia nada, nenhum tipo de benefícios em mim mesmo, mas que por graça fui resgatado. Aleluia! Por Jesus. Glória a Deus! Ele seja louvado. Glória! Então nós somos esses indivíduos. Esses indivíduos. Essa é a doutrina que sustenta a sua fé. Então me prova, Paulo, Tessalonicenses. O que está escrito em Tessalonicenses? Vou abrir. 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Aleluia! Hoje você vai aprender a ser igreja.
23. Alguém aí abriu? Abre aí. Obrigado. Água está gostosa. Água não tem gosto, velho. Tá boa, está geladinha. Alguém achou? Amém? Lê aí alguém, versículo 23 do capítulo 5. Em voz alta, lê. Cadê o corajoso ou a corajosa? Ó. Calma aí. O próprio Deus de vos. E sejam quem santifica? É só a alma e o corpo? O espírito também? Porque ele foi corrompido. Se o espírito foi corrompido e ele é o fator preponderante das nossas escolhas, nosso psicológico, nossa psique, das nossas decisões, o espírito corrompido como fator preponderante das nossas decisões, porque por mais que as nossas emoções e sentimentos nos tendenciem a algo, é a psique que escolhe, sim ou não? É o psicológico. Bom, eu posso ser tendenciado e decidir não escolher, sim ou não? Claro. Se é o espírito que escolhe e ele está corrompido, eu lhe pergunto, o espírito escolheria Jesus? Porque ele foi extraviado de Deus. Então não é o homem que escolhe a Deus, porque o homem foi extraviado de Deus por causa do pecado. Foi Deus que escolheu o homem, através de Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus faz para ser essa mediação da escolha de Deus? Morre na cruz do Calvário. Por quê? Porque o meu pecado me separou de Deus, e por causa dessa separação eu fui comprometido, corrompido, extraviado, me impossibilitando de decidir por Deus, porque eu carrego comigo essa natureza que me extraviou, tanto no corpo, tanto na alma, quanto no espírito, de modo que eu sou incapaz de escolher a Deus, porque ninguém se afogando em alto mar consegue se salvar, precisa de um salva-vidas, um resgatador. E quem é que vem para salvar aquele que se afoga? O resgatador. O máximo que esse indivíduo pode fazer, se não houver desfalecido, é acenar com a mão. Mas como ele desfaleceu, ele não tem como acenar com a mão, está sob o olhar do salva-vida. Esse salva-vida decide, vai até o indivíduo, salva o indivíduo. Seu indivíduo nunca ter feito nada pelo salva-vida, porque na verdade nem merecer ele merece, ele não deveria nem estar no lugar que ele estava, e a morte para ele deveria ser também um mérito, porque ele está se afogando só pelo fato de não ter respeitado os princípios que o levaria a não se afogar. Mas ainda assim o salva-vidas vendo, entra no mar, resgata quem está já desfalecido, tira o indivíduo do mar e depois tira o mar de dentro do indivíduo. Meu Deus! Muito bom. Esse salva-vidas fez isso através da cruz. É fácil para burro, mas não dá dinheiro, por isso que ninguém quer ensinar. O que dá dinheiro? Não ensinar. Por isso que eu estou com a minha calça rasgada, se eu estou pregando isso, não ganho dinheiro. Vou trazer o Bruno aqui, o cara vai falar que todo mundo é pecador, merece o inferno. Eu não, vou trazer outro cara aqui que vai falar que todo mundo é bonitinho, outro que eu vi. Bonitinho de Jesus, maravilhoso, gostosão, e que Jesus salvou ele porque ele era bom pra caramba. Grava isso, anota e
se postar, bota Bible no alto. Jesus não morreu pelos nossos valores. Jesus morreu por pecadores a fim de que fosse o único valor em nós. Meu Deus. Repete. Isso não significa, vou repetir, está o que ao vivo? Está ao vivo. Jesus não morreu por valores. Jesus morreu por pecadores a fim de ser o único valor em nós. Eu não estou dizendo que indivíduos que não conhecem a Jesus não possam produzir bondade. Que indivíduos que não conhecem a Jesus não possam ser caridosos. Que indivíduos que não conhecem a Jesus não possam ter uma vida de integridade moral. Pelo contrário, existe muita gente que é muito mais caridosa, muito mais moralmente e eticamente falando adequada do que nós que adoramos a Jesus, servimos a Deus através do Cristo. Existe muito, isso se chama graça livre, é a graça de Cristo, porque o sacrifício na cruz dele permitiu, deu isso como presente, dividiu-se, repartiu-se entre os homens. Chama-se graça livre. Tem muita gente produzindo coisas boas, mesmo não tendo conhecido Jesus. Só que essas bondades não justificam esses indivíduos diante de Deus, a não ser pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não são as obras que nos justificam diante de Deus, é Jesus imolado como cordeiro, e o recebimento desse cordeiro aqui no nosso coração, produzindo uma regeneração, produzindo a justificação, produzindo a santificação, até o grande dia, que Ele nos chamará, dizendo: vinde benditos do meu Pai. E no dia que nós recebermos a glorificação de Deus, o corpo glorificado, e essa natureza podre, má, tendenciosa, problemática, se desprender de nós, porque seremos como Ele é. Então Jesus morreu por isso. Aí você percebe que nós não estamos mais debaixo da influência do pecado. Agora que rege nossa vida é a lei do Espírito. Então, ser igreja é ter essa consciência. Não é mais a lei do pecado.